O grande poder está em saber aproveitar sua pequena condição. Eu era um mototáxi clandestino há 6 anos atrás. Eu estava aí pelas ruas de Santarém fazendo corrida, R$2 cada corrida, né? Hoje está até legal rodar de mototáxi, que se cobra 8, 10, né? Estava até pensando em fazer algumas corridas. Estou brincando. Eu quero falar para vocês algo que me chamou bastante atenção. Você vai olhar nessa imagem que eu vou te mostrar agora, de uma passagem bíblica, da lição que essa passagem nos dá, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: Milton, o melhor livro a ser estudado é a Bíblia. Cada trechozinho da Bíblia, ele passa aquela informação, mas se você for parar, pensar e analisar, passa várias outras informações. E aí sim eu pude entender que aquilo que ele me falou era a mais pura verdade. O melhor livro para se ler é exatamente este. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, e tem uma parte que me chamou bastante atenção, quero que vocês vejam aí, que foi na parte lá em Mateus, em que Jesus anda sobre as águas. Uma passagem que parece tão simples, mas ela nos traz muitas informações importantes, e é isso que eu quero passar para vocês. Essa passagem ela fala sobre Pedro, o apóstolo Pedro. Quem foi Pedro? Pedro era um pescador, era um cara analfabeto, ele era meio marrento, digamos assim, um pouco ignorante, e morava ali numa região que não era tão prestigiada, a região da Galileia. Lá em Mateus 22 está essa passagem que diz o seguinte: de alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Presta atenção, gente, eu grifei, é um fantasma. Esses discípulos, eles tinham acabado de sair de perto de Jesus, né? Jesus disse, como se Jesus dissesse assim: atravessa lá, que eu vou aqui orar, e depois eu vou até vocês. Então, eles estavam acostumados a ver Jesus fazendo milagres, sim ou não? Andavam com Jesus, testemunhavam. Mas olha só, olha o que eles disseram aqui, quando viram, é um fantasma. Por quê? Eles não acreditavam que poderia ser Jesus. Ok? E quando eles falaram é um fantasma e gritaram de medo, mostraram-se medo. Então, duas coisas: falta de crença e medo. E aí a gente volta para o nosso negócio. Claro que isso tem a ver várias áreas da vida, mas eu quero falar aqui do nosso modelo, que é o marketing de rede. Nós somos acostumados a ver pessoas tendo grandes resultados, crescendo. Você concorda comigo? Pessoas que saem ali de baixo, batem diamante, batem duplo, batem triplo, e mesmo assim a gente muitas vezes não acredita. A gente não acredita. Olha só o que diz para complementar aqui, para ficar melhor. No 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Olha só, gente, estudando um pouco a história de Pedro, eu vi assim um grande exemplo que deve ser seguido. Eu acho que a gente que faz marketing de rede, a gente tem que ficar muito atento com a história de Pedro. Ele tem muito a nos passar. Pedro, ele estava dentro do barco. Imagina que você está dentro de um barco com uma galera, e aí de repente aparece alguém andando sobre as águas, e essa pessoa diz assim: rapaz, pode ser um fantasma. E aí esse fantasma vai e se apresenta e diz que é Jesus. E aí um amigo seu fala assim: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo. O que vocês iriam pensar na hora? Eu vou falar por mim. Eu disse: esse cara está maluco. No mínimo ele fumou uma droga antes de entrar nesse barco, né? Porque como é que você vai? Você não tem certeza. Mas olha só, olha uma característica de Pedro aí. Ele poderia querer viver o natural, não é verdade? Qual seria viver esse natural? Era pedir para que Jesus viesse até ele. Se és tu, Jesus, então vem até aqui. Mas o que foi que ele disse? Se fores tu, faça-me ir até você. Porque ele queria viver o quê? O sobrenatural. É uma outra lição que a gente tem. E aí para ficar bem fácil para a gente entender, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Olha só, ele saiu do barco e andou sobre as águas. A gente consegue andar sobre as águas?
Não. Então ele viveu um milagre. Não viveu? Porque ele andou sobre as águas. Olha só, e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, o que é isso? Distração. É outra empresa. É outro negócio. Olha só, reparou no vento. Quer dizer o quê? Se ele não tivesse reparado no vento, mantido o foco dele no objetivo que era chegar até Jesus, ele tinha seguido. Não é verdade? E olha só, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Muitas vezes é isso, gente. Deus, Ele nos dá a possibilidade de andar sobre as águas. Ele nos dá uma grande oportunidade para a gente começar a se desenvolver profissionalmente. Nós estamos falando, essa área está se aplicando aqui no nosso negócio, profissionalmente falando. Tá? Ele nos dá a possibilidade da gente andar sobre as águas. Mas às vezes a gente mesmo perde o nosso foco. E depois a gente grita para que o Senhor nos ajude. E para a gente terminar essa parte aqui, ó, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por quê? Porque duvidaste. Mas presta atenção, gente, aí que entra essa questão que eu vou falar do poder do pouco. Quando eu comecei a desenvolver, eu não tinha credibilidade, não tinha confiança. Ninguém poderia, por exemplo, tem condição, né, de comprar, de sair. Eu fiz 36 apresentações do plano para cadastrar a primeira pessoa. 36. Aqui não tinha franquia. Os produtos mais comerciais eram traduções, os produtos mais comerciais tinha ali o Geocorpus, tinha ali o Hot também, que era um outro produto, digamos assim, comercial. Era bem difícil. E o que eu tinha era um pouco. Porque quando você tem um pouco, você tem condições de fazer, não espera por milagre.